Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite, pelo prazer de estar aqui no ILEA, esse instituto que tem feito um papel tão importante aqui nesse momento, inclusive na universidade. Cumprimento meus colegas de mesa também, Lívia, prazer. Eu vou abordar a questão, eu acho que a partir de um ângulo um pouquinho diferente, não queria partir de uma obra, embora eu vou falar de uma obra daqui a pouco. Mas eu queria abordar um pouco a questão a partir do ponto de vista do próprio escritor. Isto é, quando nós pensamos nessa equação violência, sociedade, justiça, é uma equação muito difícil. E eu acho que muitos de nós, eu não sei quantos de vocês aí já se colocaram isso como meta, isso como uma possibilidade de vida. Isto é, quando você senta e vai escrever um texto, deixa eu ligar aqui o cronômetro. Você senta e vai escrever um texto, você quer que esse texto tenha uma função, que ele cause um impacto, que ele provoque algo nas pessoas. Esse desafio é um desafio sempre difícil, ambíguo, complicado, e gera, muito frequentemente, uma certa angústia. Até porque as saídas que você tem para ele são imensas, são imensas. Desde uma descrição, por exemplo, de desigualdades sociais, de uma abordagem direta de problemas que nós vivemos, até o exato inverso. Estou pensando, por exemplo, em figuras como Cruz de Souza, né, que em si mesmo, na qualidade daquilo que ele fazia, se pensava como uma figura que combatia o racismo brasileiro pela qualidade da sua poesia simbolista, o que forçava um reconhecimento dele inequívoco como grande poeta. Né? Ele enfrenta esse debate na época. Ele diz, bom, aquilo que se tem como maior expressão da poesia e da qualidade humana no mundo são os malditos franceses, e se há uma expressão equivalente ao maldito francês no Brasil, sou eu, né? O Cruz de Souza. Ele faz isso com humor, faz isso com piada. Ou seja, isso para dizer que você tem uma gama enorme de possibilidades, uma gama enorme de questões que passam pela cabeça da gente. Eu vou comentar uma resposta de um escritor, vou falar um pouquinho sobre ela, e depois queria abordar um caso, um exemplo específico a partir dessa resposta, que para mim complexifica essa resposta desse escritor. Quando o Zé primeiro fez o convite, eu primeiro olhei ali, né, como que era? Sociedade, Violência e Literatura. Eu lembrei... Vocês estão me ouvindo bem? Lembrei imediatamente do Elias Canetti. Elias Canetti, em um artigo de 1976, uma fala, na verdade, em Zurique, ele comenta uma frase que ele encontrou num texto anônimo. E a frase é a seguinte: tudo, porém, já passou. Fosse eu realmente um poeta, teria necessariamente podido impedir a guerra. Essa frase foi escrita uma semana antes da Segunda Guerra Mundial. É uma frase assustadora, né? Inclusive a reação inicial do Canetti é de um certo desprezo pelo sujeito que colocou essa frase, porque é muita megalomania, né? É muita megalomania. É um exagero sem tamanho, né? Alguém dizer assim, se eu fosse um poeta, teria podido impedir a guerra. Uma guerra que países sem conta, uma quantidade enorme de políticos generais, conflitos sociais, etc. E essa frase, no entanto, ela fica na cabeça do cara, ela ficou na minha também. Eu experimentei a mesma reação do Canetti. Ela fica, ele começa a se contorcer com aquela frase, para impedir a guerra. Aí ele começa a pensar na função do escritor e na tarefa que o escritor se coloca quando ele senta frente a uma folha em branco e começa a escrever. E a primeira coisa que o Canetti começa a pensar a partir disso é, bom, apesar desses elementos todos, né, do exagero, tem algumas questões. Aí, primeiro, um altíssimo grau de consciência. Né? A guerra não tinha eclodido e o sujeito ele tinha uma consciência muito grande do desastre que vinha pela frente. Né? Em seguida, uma noção muito triste, muito íntima de derrota. Quando o sujeito diz, eu teria podido impedir a guerra se eu fosse
não é verdadeiramente um poeta. Ele se sente um derrotado, ele perdeu. Ele duvida de si mesmo como escritor e como poeta. A segunda é assumir uma função, assumir uma responsabilidade. Megalomaníaca, mas ele assume uma responsabilidade. Ele assume uma tarefa para si mesmo. Né? E uma tarefa que não é pequena, é uma tarefa grandiosa, isso merece respeito. Em seguida, não há como deixar de ler nessas palavras a ideia de que um escritor, qualquer que seja ele, é um sujeito que tem nas palavras, né, que tem as palavras em altíssimo grau, que tem as palavras em muita consideração. Ele acredita no poder da palavra, ele acredita no impacto da palavra, ele acredita que a palavra muda, que a palavra provoca algo na sociedade. Eu lembro que eu tinha um amigo ator, ele dizia o seguinte: quando você sobe no palco, cada palavra que você produz, ela tem que funcionar como uma tijolada que atinge, né, a cabeça de cada um do público bem na cabeça. Né? Tem que ser, é assim que você pronuncia. Ele acreditava nisso, ele acredita na palavra, ele acredita no que diz. E é uma fé muito profunda naquilo que ele está fazendo. E o Canet fé exatamente em quê? O que é essa fé na palavra? O que é essa fé na palavra com esse poder transformador e essa aposta tão grandiosa, né, a ponto dele pensar a si mesmo naquilo que está fazendo? Um trecho mais adiante, o Canet desenvolve da seguinte maneira: a literatura, para ele, é a única maneira, é a única e verdadeira via de acesso a outro ser humano. Tentou-se de diversas formas dar um nome a esse processo. Fala-se ora em intuição, ora em empatia. De minha função, de minha parte, prefiro, por razões que não me é possível apresentar aqui, a palavra mais exigente: metamorfose. Metamorfose é reconhecer o outro em si. Esse poder que a literatura tem de nos colocar no lugar de outra pessoa. De fazer com que a gente sinta aquilo que aquela pessoa, que aquele personagem está sentindo. Quando a gente mergulha na estrutura sentimental do personagem, quando a gente se mistura completamente nele a um determinado momento, a gente se envolve tanto que a gente começa a pensar como ele, a gente começa a querer antecipar, a gente começa a querer prever, e a gente se ressente, inclusive, né, quando ele é impedido num determinado ato ou alguma coisa que ele gostaria de fazer. E às vezes é um personagem que a gente despreza. Isso que é o curioso, isso que é o interessante da literatura. Um criminoso, é um assassino. Mas para ele, né, esse poder, né, de reconhecer o outro em si mesmo, é um poder que a gente percebe ele mais claramente, inclusive quando a gente sente saudade dos personagens, né? Você sente saudade de se sentir no lugar do personagem. A literatura, ela provoca esse efeito mágico, né? Você quer ler de novo porque você quer entrar na estrutura sentimental daquele personagem, de pensamento e na lógica dele. E para ele, o que o escritor faz? Qual é a principal tarefa do escritor? Ele exercita, né, essa metamorfose. E ele nos ensina, ele nos faz aprender, né, a fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, né, de sentir o que o outro imaginário sentiria. Aliás, eu li recentemente a Conceição Evaristo, um conto dela, por exemplo, que ela, é um conto sobre dois moradores de rua. É simplesmente impressionante a situação, e toda a estrutura, e toda a forma de pensamento, e a empatia que ela provoca com um personagem que, uma parte de nós, é aquele personagem que você foge, tem medo, né, tem repulsa, e, no entanto, ela consegue esse efeito absolutamente fantástico. Você mergulha empaticamente na lógica do sujeito. No entanto, produzir esse efeito extraordinário da literatura, eu acho que quando nós colocamos a violência como ingrediente, isso traz uma complexificação a mais. Por que a mais? Porque esse efeito ele tende ao maniqueísmo. Ele tende
a polarização, esse efeito de metamorfose, quando nós lidamos com violência, sobretudo com uma violência tipo colonialista, violência de conflitos raciais, essas questões, ela tende a congelar, né, em papéis estereotipados. E isso é um problema, porque a estereotipação e o congelamento, e a separação e a redução dos grupos aos seus estereótipos é ausência de conciliação, é ausência de futuro, é ausência de solução. Não há possibilidade de saída por aí. A saída sem conciliação nenhuma, em nível nenhum, é o apartheid. E eu, pelo menos, não acredito nisso como solução. Ou seja, esse convite à identificação com apenas um dos polos, né, de um conflito acentuado, né, em disputa, e a demonização do outro, é um projeto que pode gerar, na verdade, uma situação de perpetuação de violência. E eu acho que tem um conjunto de escritores hoje que estão procurando lidar com essa questão de maneira diferenciada. Foi assim que eu li. Eu acho que existe um problema na leitura e na audiência, sobretudo da Chimamanda Adichie, quando ela divulgou aquele vídeo muito conhecido na internet. Imagino que muitos de vocês viram, Os Perigos de uma História Única. Eu acho que é isso que ela quer dizer com aquele vídeo. Naquele vídeo, ela propõe uma complexidade de narrativa. Eu não vejo isso nas obras dela, confesso. Eu vejo isso em obras de escritores que vieram depois dela, embora como projeto esteja evidente e como ensaio esteja também muito claro. Né? O que é muito claro ali? É uma tentativa de fugir de estereótipos. Ao mesmo tempo que ela está comentando a violência colonial, que ela não abre mão, que ela dá a dimensão devida aos conflitos, ela comenta ao mesmo tempo sobre o racismo da sua própria família, sobre o racismo dela mesma. Né? Quando ela comenta, por exemplo, a imagem ridícula que ela tinha dos mexicanos, né? Ela implode completamente qualquer possibilidade de leitura maniqueísta de si, né? Da situação do conflito racial e do entendimento e das soluções e das possibilidades de superação dessa situação. Ou seja, ela faz uma pergunta, é uma pergunta inquietante, é uma pergunta difícil, é uma pergunta incômoda, que é essa pergunta que a gente encontra, eu acho, de certo modo, na Hannah Arendt, por exemplo. Na Hannah Arendt não se pergunta como é que aquele sujeito embrutecido, como é que aquele sujeito hipnotizado, desumanizado, raivoso, doente, louco, foi capaz de uma atrocidade como o nazismo. Hannah Arendt faz outra pergunta que é muito mais difícil, complicada e arrepiante. O que ela se pergunta é: como é que é aquela pessoa que, enfim, é casada, um bom pai de família, uma boa mãe, está querendo o bem da sociedade, quer ajudar os vizinhos, pratica atos de caridade, está preocupado com o seu filho, tem cachorro-gato. Como é que essa pessoa foi capaz daquela monstruosidade sem tamanho? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Ou seja, na verdade, né, o que precisa ser respondido, e esse é o perigo todo do maniqueísmo, é que quando você humaniza o outro, e a Hannah Arendt sofreu isso a vida inteira, né, quando você humaniza o outro, isso é entendido frequentemente como uma desculpa para o ato de violência desse outro. E não é. E como é que você constrói um texto, um raciocínio, um posicionamento, né, que você não reduz o outro, você não desumaniza o outro e você não desculpa o que ele fez de atroz, né, o que ele fez de violento, o que ele fez de agressivo, o que ele fez de bárbaro? Essa pergunta não é fácil. Mas eu particularmente acho que ela é central. E se nós não trabalharmos essa questão, eu acho que a Hannah Arendt tinha razão, né? Nós não encontramos saída, senão uma eterna separação, senão um eterno conflito, senão um eterno estereótipo, senão uma eterna diminuição. E todo o processo de diminuição é perverso.
Eu queria comentar com vocês, não vou ter tempo aqui, eu acho que existe um movimento de vários escritores, não um movimento organizado, não um movimento definido, não um movimento que se pensa como escola ou como vanguarda de qualquer coisa, mas tenho visto vários autores se preocuparem com esse tipo de questão, não só a Chimamanda, que formula isso, e formula isso de maneira panfletária, né, se formula isso quase que como um manifesto, mas de uma série de outros escritores que eu tenho lido. Um dos que esteve recentemente no Brasil, está lançando seu primeiro romance, também Os Brancos Sabem Dançar, é o Calaf Ipalanga. O Calaf Ipalanga, eu conheci ele mais nos artigos. Imagino que vários de vocês conheçam o Calaf Ipalanga por conta do Kuduro. Ele tem uma banda e foi ele que espalhou essa dança pelo mundo, inicialmente pela Europa. Num artigo de 2014, o Calaf diz o seguinte: deslumbrado com essa liberdade cigana de desafiar os perigos da identidade panfletária, vim descobrir que o que me agrada mesmo é a soma. E Lisboa é isso, a soma de várias sensibilidades, vários sotaques, e como o tempo é um luxo que não possuo, não encontrei outra cidade que me convidasse a conhecer de uma sentada só os africanos que me fascinam. E esses falam português ou uma sua variação muito própria, muito sua, a qual não consigo resistir. Um pouco depois, diz ele, já repararam que o discurso multicultural está a sair de cena e no seu lugar, ainda sem nome que o identifique, está um movimento que nós... Ele fala claramente num movimento, né, que ainda não tem nome, que ainda não ganhou uma expressão específica. Mas ele identifica isso como um movimento. E é muito caro para nós, e é muito... A primeira vez que eu li esses artigos dele, eu fiquei assustado, porque nós temos como muito caro para nós a ideia de multiculturalismo. E ele diz, gente, isso já passou. E o que eu quero é a soma. E esse discurso já era. Eu não estou dizendo aqui que ele está certo, né, ou que ele está errado, não estou julgando. Mas uma pessoa com a influência que ele tem, com a importância que ele tem, com a expressão que ele tem, com a dimensão da influência dele, né, na Europa e no mundo, ele está ganhando cada vez mais outros lugares. Não podemos tomar essas palavras como de graça ou como uma coisa pequena. É bastante significativo. Eu queria citar também o livro da Igiaba Issego, né, que é um livro que me fascinou muito. Na mesma linha dessa leitura da Chimamanda, na mesma linha dessa leitura do Calaf Ipalanga e dos textos dele, dos artigos. Aliás, boa parte dos artigos estão no livro, eu não sabia. O que me impressiona no livro da Igiaba Issego é um livro de uma mulher de origem somali, né, que nasceu em Roma em 74, e que tem uma história, a história da sua família marcada por uma dor, por desastres sem conta, por violências imensas, né, provocadas pela colonização do Somália pela Itália. E, no entanto, logo no começo do texto, deixa eu achar aqui, ela fez algo que me surpreendeu muito. No primeiro parágrafo, diz o seguinte: assim começam todas as fábulas Somali. A história da seda. Assim começam todas as fábulas somalis. Essa eu li para vocês epígrafe, e agora o texto. Todas as que minha mãe me contava quando eu era criança. Fábulas que, principalmente quando torcidas, jorravam sangue. E aí o que me assustou, que me impressionou. Fábulas tarantinadas. Tarantina, eu vou ler a explicação dela. Deriva do substantivo tarantismo, fenômeno difuso na região da Itália e da Puglia, desde a Idade Média, que se refere a um tipo de mal-estar que se manifesta especialmente nas mulheres. O que me impressionou foi ela descrever a história que a mãe dela contava, né, as histórias somali, a partir de um adjetivo, né, muito típico de uma região italiana. Né. Isso é uma novidade. E uma novidade extraordinária. Normalmente o que a gente tende, né, novamente, tende a esse fechamento, né, estereotipante. Né, uma região pequena, uma vila, uma família somália explica
tudo por ela mesma e a gente tem que mergulhar naquele universo e girar em torno daquele universo, e todas as referências têm que ser referências tiradas daquele universo, dentro de uma construção muito fechada. Página seguinte. Mas é que nas fábulas escolhemos um sistema de vida e morte, juntamos-nos ao mundo ancestral dos nossos antepassados. Quando li numa ontologia escolar a fábula da Branca de Neve, entendi que a Europa e a África têm muita coisa em comum. É muito assustador, é muito impressionante o livro. Eu não estou acostumado, sou da área, pertenço ao departamento de antropologia, meu doutorado em sociologia, mas não estou acostumado com essas referências cruzadas tão fortes quanto aparecem no livro da Igiaba Issego. E ela caminha nessa direção o tempo todo. Né? Ela fala, por exemplo, com muito carinho do pai. O grande prazer do pai era caminhar. Né? O pai era um grande caminhante, como muitos africanos são grandes caminhantes. Ela fala muito somali. E diz ela, e o melhor lugar do mundo para caminhar é Roma. É muito curioso. Mogadíscio, a cidade destruída, né, completamente arrasada, né, pela Itália, diz ela, é uma cidade que morreu. E ela começa o livro assim, morreu. Não tem retorno saudosista. Não tem nostalgia, não tem uma nostalgia de retorno, tem uma saudade de algo que se perdeu e se perdeu definitivamente, está enterrado. Mogadíscio não pode ser renascida. Ela acabou, as cidades morrem, acabam. Não tem passadismo nas expectativas dela. É muito impressionante. Ela continua nesse tom, até que na página 90 ela diz algo ainda que me chocou também bastante. Ela diz o seguinte, deixa eu só... que ela estava reclamando dos monumentos e comentando os monumentos na Itália, e falta algo que nos recorde, na Itália ou em qualquer lugar, que as histórias da África Oriental e da Itália se entrelaçaram. Isso é muito impressionante. Ela rompe completamente sequer com a ideia de que existe uma Europa ou que existe uma África. Ela dá um passo adiante extremamente ousado. E ela diz, existe uma história, que é a história da África e de Somália. Isso, eu fiquei impressionado, porque eu nunca vi uma... Eu já tinha visto isso como proposta, novamente, na Chimamanda. Isso como proposta aparece mais evidente no livro Hibisco Roxo que no Meio Sol Amarelo. No Meio Sol Amarelo é um registro muito claro da guerra, embora tenha elementos ali dos conflitos internos. Né? Tinha visto isso em outros livros também. Ela mesma faz referência a poetas que têm essa característica, né? Osaldúa, por exemplo, nos Estados Unidos, que é meio mexicana, meio norte-americana, e comenta o tempo todo sobre essa vida de fronteira e sobre a necessidade, né, de dentro de si não ter fronteiras. É muito bonita a poesia dela, mas eu nunca tinha visto uma expressão tão forte, tão acabada quanto a da Igiaba Issego. Novamente, eu não sei se nós estamos diante de um movimento. Eu não sei se nós estamos diante de uma característica que perpassa algumas obras e que alguns autores estão trazendo à evidência no momento contemporâneo. Eu não sei se isso se configurará futuramente como um elemento importante da literatura. No entanto, eu acho que estamos diante de autores que têm chamado a atenção insistentemente para isso. São autores muito influentes e que têm feito uma proposta muito audaciosa e que nós não conhecemos ainda grandes resultados, são poucos resultados dessa proposta. Mas, bom, quiçá no futuro. Era isso. Obrigado.